Hoje eu quero falar para vocês sobre as doenças que dão direito a receber o benefício de auxílio-doença no INSS. Muita gente pergunta isso pra gente, é uma dúvida comum dos nossos clientes e a gente recebe dúvida pelo site, pelo WhatsApp, né? Quais são essas doenças que dão direito a receber o benefício? Meu nome é João Vitório, eu sou advogado e eu vou te explicar os pormenores dessas questões. Primeiramente, para você receber o benefício de auxílio-doença no INSS, você tem que ser segurado. Isso quer dizer o seguinte: você tem que contribuir com o INSS, você tem que ser empregado de alguma empresa que recolhe e passa para o INSS, você tem que contribuir como contribuinte individual, você tem que pagar o INSS de alguma forma. Se você não paga, você não é segurado, você não vai ter o benefício, a não ser que você já tenha contribuído em determinado momento e tenha deixado de contribuir, mas ainda esteja no período de qualidade de segurado, onde você conserva essa contribuição, ainda você consegue receber algum benefício. Ele pode variar até de 12 meses, que é o mais comum, até 36 meses, em alguns casos. E além de ser segurado, você tem que ter cumprido a carência. Ou seja, você tem que ter pago uma quantidade mínima de contribuições para o INSS para poder receber o benefício. Para o auxílio-doença hoje, depois dessa medida provisória que foi aprovada em janeiro pelo presidente Bolsonaro, você tem que ter contribuído 12 meses para receber o auxílio-doença. Se for acidente de trabalho ou algumas outras doenças como tuberculose ativa, hanseníase e AIDS, você não precisa ter carência. A partir do momento que você já é segurado, no mês seguinte ao que acontece a doença, você já pode receber. Só que essa doença, ela não pode ser anterior à sua contribuição para o INSS. Não pode ser anterior a você ter virado segurado, porque aí ele vai ser como doença pré-existente. Doença pré-existente não te dá direito a receber o benefício. Por exemplo, a pessoa tinha uma doença como mal de Parkinson, descobriu que tinha mal de Parkinson, nunca contribuiu, não era segurado do INSS, resolve pagar para conseguir receber o benefício, se tornar segurado do INSS e depois pedir um auxílio-doença. O que vai acontecer? Como a doença anterior ao ingresso dela como segurado no INSS, tem uma tendência muito grande a que seja negado, a não ser que haja piora. Por exemplo, ele começou a contribuir, estava de um jeito, tinha uma situação, piorou muito, agora ele não consegue nem se locomover, aí tudo bem. Ou como houve um agravamento da doença e foi posterior, aí a pessoa pode receber o benefício de auxílio-doença. E o último caso é observar a incapacidade. A doença que você tem te incapacita para o seu trabalho é pesado e você tem uma doença que não te impede de fazer aquele trabalho, porque se ela te incapacitar para o trabalho, você vai receber, independe da doença. Pode ser uma doença mais simples, mas como você trabalha num trabalho muito pesado, essa doença te incapacita. Então, não existe uma lista para falar, essa doença pode, essa doença não pode. O que vai dizer se você vai receber auxílio-doença ou não é a doença e a incapacidade que ela gera. Se ela não gera incapacidade para o teu trabalho, para a tua função, você não vai receber auxílio-doença. Mas se ela gera incapacidade, você vai receber auxílio-doença. Então não adianta se você tem, por exemplo, hernia de disco, mas você trabalha numa função que não exige você carregar peso, como secretária, por exemplo, vai ser difícil você conseguir o auxílio-doença. Mas se você necessita pegar peso, trabalha numa profissão mais pesada e você tem a hernia de disco, isso vai te incapacitar para aquela função. Então, a mesma doença, só que duas pessoas com funções diferentes não vão receber, uma vai receber o benefício e a outra vai, e a outra não, porque a doença incapacita para aquela função, mas não incapacita para outra função. Então, o que você tem que observar é isso. Se você tem qualidade de segurado, se você cumprir a carência do INSS e se a doença que você tem te incapacita para o trabalho, então, em tese, você vai conseguir receber o auxílio-doença. E uma coisa muito importante: as pessoas vão na perícia lá com o médico do INSS com poucos documentos, levam às vezes comprovante de compra de medicamento, mas não levam relatório, não levam exame atualizado. Quando chegar lá, como é que o médico do INSS em 15 minutos vai conseguir identificar que você está incapacitado? Ele não vai conseguir, porque você não tem documento suficiente para provar isso. Principalmente nos casos de problemas da saúde mental, como depressão, ansiedade. Como que ele vai identificar isso? Que você tem uma depressão grave, se você chega lá no INSS e ele em 15 minutos te examina e você não tem mais documento nenhum, relatório nenhum, ele não tem como. Então, provavelmente ele vai te dar alta e vai mandar você retornar, porque naquele dia, naquele momento que você chegou ali, você estava bem e você não tinha muitos relatórios. Então, para você conseguir ser aprovado no seu exame, você tem que levar relatório. Leve relatório, leve outros exames,
Se você tem problema, seja lá qual for o problema, consiga exames, leve os seus exames antigos, sempre esteja fazendo exames novos, leve lá para o médico ver, porque isso vai provar que a sua doença está te incapacitando. Mas se você não consegue comprovar para o médico ali, para o perito do INSS, essa incapacidade, provavelmente ele vai te dar alta e vai mandar você retornar ao trabalho. Se você gostou desse vídeo, compartilhe com seus amigos. Se você conhece alguém que está doente, que está recebendo o benefício do INSS, compartilha, dá o joinha aqui para ajudar a gente a crescer o nosso canal. E vai no nosso site, tem aqui embaixo a descrição. Também você pode ler sobre coisas relacionadas à Previdência ou sobre direito em geral. Pode mandar mensagem para a gente que a gente vai tentar, dentro do possível, responder suas dúvidas. Um abraço, até a próxima.